Sejam super bem-vindos ao Café com Lei, uma parceria da CSCN Advogados com a agência Call. E vou falar pra vocês, hoje vocês vão aprender tanta coisa, mas tanta coisa que vocês não sabem, tem direito, isso de fato tem o poder de encher o seu bolso com mais dinheiro e fazer você poupar seu tempo, sua energia. Eu tô aqui com um time pensa na nata da advocacia na área de direito previdenciário, sucessão. Doutora Lígia Barbosa tá aqui com a gente, especialista na parte de direito civil, sucessão. Doutor Carlos Neves de Moraes, rapaz, esse cara é violento e vou te falar, pense num bichinho polêmico. Eu? Então, o monstro da área previdenciária, responsável pelo setor de aposentadoria e PCD da CSCN Advogados. Estamos aqui com a doutora Cláudia. Pense no ser humano tranquilo, doce, mas de vez em quando ela dá umas alfinetadas aqui. Temos os temas polêmicos para tratar hoje e eu tenho certeza que vai ser bem interessante e bem esclarecedor para você. Saiba que hoje ainda é o primeiro episódio do Café com Lei. Então vem muita coisa interessante por aí. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a perceber direitos voltados à sua aposentadoria, à previdência. Você que tem algum tipo de comorbidade, PCD, cara, você tem direito a tanta coisa e você nem sabe, para garantir sempre o seu melhor benefício. Fechou? Então vamos lá começar com a doutora Cláudia, a fera no departamento de previdência, planejamento previdenciário. Isso. E vamos que vamos. Deixa eu começar. E olha só, eu vou botar botei uma folhinha, porque o povo é tão fera que eu tenho que ler para conseguir perguntar para eles. Mas eu prometo para vocês que vai ser tão levinho, que vocês vão conseguir entender tudo que eles vão falar, sem juridiquês, combinado? Combinado. Então fechou. Vamos lá, gente. Primeira pergunta para a doutora Cláudia. Por que tantas pessoas se aposentam com valor muito a menor? Contribuem durante anos corretamente, mas acabam recebendo uma aposentadoria muito menor do que deveria. Não, e Gabriel, é engraçado porque a gente percebe que muita gente procura e fala o seguinte: doutora Cláudia, eu estava lá no simulador do INSS que eu ia ganhar R$4.000 e eu ganhei R$2.000, por quê? Então são perguntas muito comuns. E aí eu vou explicar mais ou menos para você entender como é que funciona o INSS, como é que funciona essa questão. O problema que a gente tem é que quando a pessoa vê o simulador, ela não está realmente vendo como funciona o INSS internamente, porque o INSS tem o Prisma e tem aquele CNIS que todo mundo conhece, que vê lá, está no simulador, mas ali não, o simulador e o CNIS, ele não identifica realmente todos os problemas que ocorrem lá internamente, Gabriel. A gente vê ali erros comuns como a empresa não fez o cadastro corretamente, recolhimentos que não foram identificados pelo INSS. A gente tem até o problema do PIS, gente, vocês não vão acreditar. O PIS, às vezes a pessoa tem 2, 3 PIS e o INSS só identifica um. Então, se você tem contribuição, tanto em um PIS como no outro, só vai pegar um. Isso é uma coisa muito comum. Então, assim, é um erro comum das pessoas de acreditarem no simulador. E, infelizmente, né, a gente tem essa cultura de que não precisa de advogado para entrar com a aposentadoria. Isso é uma cultura, o próprio INSS incentiva os funcionários dele. Porque, na verdade, o INSS quer economizar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Muitas pessoas têm aquela cultura de eu vou entrar junto ao INSS, vou tentar fazer meu processo de aposentadoria por conta própria. Isso. O que acontece quando essa pessoa entra por conta própria com pedido de aposentadoria? Então, ela vai correr risco de perder dinheiro. E normalmente, 90% vai perder dinheiro, essa é a grande verdade. Por quê? O INSS só vai tirando o tempo da pessoa. Então, eu mesmo eu tive cliente, o Carlos lembra, que ele tinha 39 anos de contribuição. E você acredita que estava lá no CNIS, estava lá no INSS, que ele tinha os 39 anos, mas, na verdade, só aparecia 34 anos lá num Prisma. E qual foi o impacto disso na aposentadoria dele? Então, ele ia ganhar em torno de 1.200, e mais ou menos disso, né? Na época, né? Que já tem um bom tempo isso. E ele ganhou R$3.000, porque ele, né? De 1.200 para R$3.000. R$3.000, porque contava. Ele quase triplicou o valor da aposentadoria dele. Porque são quase 5 anos já mais que ele estava perdendo. Então, assim, isso
São erros comuns e as pessoas acreditam que o INSS está ali para apoiar. Não está, gente. Infelizmente, o INSS está ali para fazer o básico, tá? Então, assim, meu conselho, esse é o grande problema. O INSS não identifica os erros corretamente, o funcionário está sobrecarregado e não tem tempo de olhar também. E, enfim, esses são os motivos um dos principais motivos que a pessoa ganha um pouco menos na hora que devia ganhar realmente aquilo que ele contribuiu durante a vida inteira. Uou, e olha só, eu vi um vídeo polêmico recentemente nas redes sociais da CSN sobre INSS falido. Existe essa realidade? Existe essa história mesmo? O que você acha? Não. Quem viu o outro sabe Não que é acredito. mentira isso. Gente, isso é mentira. Isso é fora da realidade. Não existe isso, Não gente. existe isso. Olha só, nós assistimos uma palestra, eu e a doutora Cláudia, já faz alguns anos já vai para 3, 4 anos isso, e é lógico essa palestra, isso não alterou. Vamos lá, vamos acordar para a realidade. Já falei isso no outro vídeo lá do Isso Pode, Doutor, tá? Do Eduardo, excelente podcast também, tá? O INSS, ele quando aposenta as pessoas, aquela pessoa deveria parar de contribuir. E essa pessoa não para de contribuir. Por quê? 80% das pessoas que se aposentam, um pouco mais de 80% das pessoas que se aposentam, continuam trabalhando. Ou seja, elas continuam contribuindo. Então, o INSS não é uma renda solidária apenas. O que é renda solidária? Eu, 50 e tantos anos de idade, estou trabalhando, para que o Gabriel, quando se aposente daqui a 20 anos, tenha um dinheirinho lá garantido, porque eu fui pagando. E ele foi pagando para que eu me aposentasse. Além disso, tem PIS, COFINS, ganhos na Justiça Federal, tem tudo isso. Tudo isso é o arcabouço. Né? Ações trabalhistas. Que não vão para... Se o INSS não corre atrás, o problema é dele, mas ele não devolve essa garantia da ação trabalhista para aquela pessoa que ganhou a sua ação trabalhista. Então o juiz manda que aquele dinheiro que tem que ser recolhido para o INSS, isso não deveria aumentar também para a pessoa que ganhou a ação trabalhista? Sim. E a INSS não Fora reconhece. as pessoas contribuíram a maior ainda, que deveriam ter uma aposentadoria mais digna, mais correta, e o INSS simplesmente não Exato, repassa. médicos, professores, enfermeiros, entendeu? É pessoal que trabalha muito, o autônomo que trabalha em mais de uma empresa, tá? Como médico, professor, enfermeiro, contador, tá? Ele com certeza, ele colabora a maior. Se ele não entra com a revisão, que é a área da doutora Cláudia, esse dinheiro está lá no Lígia também, e da área da lembrando. doutora Lígia também, ele não entra, professor federal, professor estadual, ele acaba recebendo a maior, porque tem que lembrar que hoje em dia tudo é um cofre só. Mudou um pouquinho, né? Do Juscelino Kubitschek, tudo é um cofre só. Tá? Então, esse camarada não entra com essa revisão, não pega esse dinheiro de volta e ele acaba se ferrando, e esse dinheiro está lá no INSS sobrando. Vamos deixar esse cara para depois. O Vamos, INSS é vamos. tema pra gente falar 4 horas, fácil. Verdade. Mas deixa eu fazer uma pergunta para esse fera aqui. Existem alguns casos de pessoas com deficiência que se aposentam com valor a menor? Existe essa possibilidade? Tem alguma regra vantajosa para quem se aposenta PCD, deficiente? Tem. Fala pra gente aí. A gente lembra de um caso clássico, um amigão nosso, tá? O Eduardo, ele era motorista de táxi, mas ele veio de uma carreira muito longa em rede TV. Ele trabalhava com a parte de off, de estúdios, tá? O Eduardo chegou lá para ver se tinha como se aposentar, fazer uma como é que chama, Cláudia? Uma previsão de aposentadoria? Um planejamento. Planejamento previdenciário, tá? Ele chegou lá, e aí, como sempre, a gente faz um briefingzinho com um grupo de questões, de perguntas para cada cliente, tá? E no meio das perguntas, a Cláudia pergunta para ele: o senhor tem algum tipo de deficiência? Não, tem nenhuma. Comum. Aí a Cláudia insiste: o senhor não tem visão monocular, audição monoparental, ou seja, unilateral? O senhor não tem algum catéter no cérebro, no coração, algum pino no corpo, alguma... Não, tem nada disso, eu sou super bem. Eu tive, quando era garoto, paralisia infantil. Mas eu jogo até bola. Uou. Olha só. Porque a teve pessoa paralisia, tem essa visão. joga bola e acha que não teve nenhum tipo de comorbidade, nada. O pé dele é meio frouxo, mas, pô, ele
aprendeu a conviver com a deficiência Não e nem lembro sabe que tem Que direitos É comum, né? Comum. de se aposentar Não muito lembro melhor. dos valores, Aham. tá? Mas eu sei que foi um aumento de 30 e poucos por cento, Ah, não ele foi? ganhou o teto. Foi no Lembra? teto, Foi na no época? teto e, No- e no- o próprio INSS dizia que ele ia ganhar 3 mil e ele ganhou 6 mil, que na época era o teto, 6 mil reais, justamente porque ele entrou na regra da deficiência. Olha só, por questão de entrar na regra da deficiência, por algo que a pessoa não sabe, ela Não. duplicou a aposentadoria. Isso. Não, chegou um rapaz agora, chegou um senhor agora, há muito pouco tempo lá no escritório, para ele se aposentar pelo rural, Uhum. que é esse curso que nós vamos ministrar agora, esse webinário, desculpa, curso. São só, monstros, hein? tá? Fica ligado. Esse webinário. Ele foi pelo rural. E a gente conversando com ele, ele falou assim: não tenho nada não. Não, tive. Eu fui atropelado em 2004 e tem uma placa, aí mostrou a foto da placa que ele tem no braço. Coitado. Eu falei assim, mas você tem dificuldade para entrar no banco. Não, eu tenho que andar com essa carteirinha aqui para entrar no banco, senão eu não entro no banco. Olha só. Senão eu não vou no aeroporto. Uhum. Só isso, você só tem uma placa. Nós já direcionamos a aposentadoria dele por deficiência. Aham. Evidentemente que o nosso querido INSS, tá? Ele. Nosso querido, foi mal, Deus. tá, gente? Eu citei, eu falo assim, mas ele vai botar o pi toda vez que eu falar o INSS. Tá? Evidente que o INSS negou e estamos partindo para a federal. Uhum. E na federal, eles vão pagar a ele do dia que nós entramos Uhum. até o dia que o juiz der a sentença. Uhum. Tá? Sim. É líquido e certo. Uhum. Então, gente, olha só. Você tem tempo para se aposentar. Lembrando que não se aposenta mais com 35 anos se você não tiver mais de 60. Tá? Mas você esqueceu quando você era criança, você teve tuberculose. Você esqueceu que algum tempo atrás você teve um câncer qualquer. Câncer, não é tumor. Você teve um câncer qualquer. Tá? Leva para o advogado especialista para ele poder julgar o seu caso, analisar o seu caso e apresentar de forma correta para pedir a sua aposentadoria. É bem provável que se consiga algo melhor para você. E aí a pergunta, se a pessoa não tem esse tipo de informação, ela entra junto ao INSS e se aposenta com uma fração pequenininha, um valor pequenininho comparado ao que ela poderia se Não, e aposentar. Gabriel, sabe o que é o mais, uma situação muito engraçada, né? É que o próprio INSS não dá essa opção para as pessoas, Olha só. de que ela pode entrar com aposentadoria por deficiência. Apesar Nada do tocado. artigo 683. No artigo 683, é um artigo totalmente esquecido até pelos juizados, tá? O artigo 683, ele diz que o funcionário do INSS é obrigado a conceder a melhor aposentadoria. Então, se eu entrei pelo motivo A, mas o motivo B é melhor, ou o motivo C é melhor, o funcionário do INSS é obrigado a conceder isso. Quando aconteceu isso? Só através da briga. Só através. Isso quando É o isso. pi, né? Tipo isso. E deixa eu perguntar aqui para a doutora Lígia agora. Fala pra gente, doutora, em relação à parte de servidores públicos, é comum ocorrer algum tipo de erro de cálculo, receberem a menor? O que acontece nessa área? Com certeza. Os servidores públicos não fazem ideia das perdas que eles vêm sofrendo por erro de cálculos junto à previdência deles, né? Que é uma previdência separada do INSS. PI, não pode falar, né? INSS. Poder pode, mas Poder A gente é para ter o Só filho. que essas coisas atraem. Sabe disso, você vai falando essas coisas, só atrai. Tanto no momento da aposentadoria, como na transição do regime único. Pode fazer uma revisão. E essa revisão pode ser feita para professores e para o profissional da saúde, que trabalham em vários locais. É muito comum, né? Até o próprio servidor, ele tem uma cultura de ter duas Médicos, matrículas, médicos, ou trabalhar em outro lugar e como servidor. enfermeiros. E eu tenho uma pergunta que meio que junta tudo aqui. E se porventura o servidor público, ele tiver uma matrícula no estado direitinho e ele trabalhar prestando serviço em outro lugar, soma o tempo para aposentadoria? Depende. Porque assim, vai depender, aí vamos lembrar os servidores públicos. Uhum. Há servidor público que trabalha no Estado e na Federal, por exemplo. E há servidores que trabalham na União e presta serviço para a pessoa privada. Então, ele vai ter o INSS e vai ter a União. Ou vai ter os dois, ou vai ter os três. Eu mesmo tenho cliente que ele é do Estado, da União,
e também professores e médicos, eles se enquadram bem nessa situação, porque ele trabalha no Hospital Federal, ele trabalha no Estado e trabalha também numa clínicazinha. Então, essa pessoa, ela vai ter essas três e poderá ter esses tipo de três de aposentadoria, porque elas não se juntam, né? Isso é importante, porque muita gente acha que eu não posso pegar mais de 2 de aposentadoria. Para o servidor, ela cabe, tá? Sim, Isso é importante. Bacanérrimo. E agora vamos pro tópico que ajuda a Vamos. pessoa a ganhar mais dinheiro. Afinal de contas, as pessoas querem se Estamos aposentar aqui com o valor pra mais isso. justo possível. Vamos Isso. assaltar um banco. Pipi. Corta. Revisão de aposentadoria. Quais são os erros mais comuns? Não contar o seu tempo de correto, não pegar algum tipo de empresa que ficou faltando para você. Outra coisa importante, você trabalhou lá quando criança, lá na terrinha dos seus pais, e a maioria me pergunta, doutora Cláudia, eu não tenho como provar. Tem sim. Se tem a terrinha, tem. O doutor Carlos vai até explicar isso melhor. Mas esse tempo não entrou. Tem deficiência. Isso aí para o servidor público também, tá? Tinha uma deficiência e não sabia. Então, ele pode pedir uma revisão, incluindo esse tempo também, né? E isso muita gente não sabe. E o bacana é que se ele, lá quando ele deu entrada na aposentadoria dele, ele já tinha esses documentos, apresentou e o INSS não deu, ele pode pedir tudo para trás. Se ele não apresentou, não tem problema nenhum, não. Você vai ganhar dinheiro também. A gente briga daí para frente e pede para incluir esse período. Erro na matemática do próprio INSS ou não. O erro da própria matemática do INSS ou uma coisa mais engraçada. O INSS não sabe fazer conta? O Vamos INSS dizer não que quer mais ou saber menos. fazer conta. Ele não quer. É computador e o computador erra. Entendi. Olha, eu peguei um cliente agora, acho que uns 5, todos iguais. Vocês vão achar até engraçado. Digamos, ele ganhava 3 mil. Só que na cartinha do INSS, aquela carta linda, quando a gente recebe, veio estar 3 mil, estava R$300, gente. Coisa linda. Só 10 vezes a menor. 10 vezes a menor. E isso assim, uns Misericórdia. 5 anos seguidos. Como A é que você- pessoa como é que não você olha, conta? não tem ideia. Como é que você conta com um órgão que bate o martelo na sua aposentadoria pra te aposentar, ele errar 10 vezes pra menos? É porque ele vai Isso é alegar. absurdo. Não, mas ele vai alegar que Foi é o o sistema. computador. Foi o sistema. O computador Uau. tirou um 0 a mais, é isso. Então, esse é um dos motivos, e é isso aí. Então, tem que ficar, tem que correr atrás. E isso é a mesma coisa que acontece com o servidor também. O servidor também tem aquela questão dos estatutos, as regras mudam toda hora, então corra atrás do seu direito, não perca. Quem tem doenças graves e continua pagando imposto de renda, como é que funciona esse negócio, Dona Lídia? Então, quem tem doenças graves como câncer, Parkinson, cardiopatia grave e outros tipos de doença, elas sendo aposentadas ou pensionistas, inclusive, têm direito à isenção do imposto de renda. Só que o INSS não fala e nem a Receita Federal informa isso para os contribuintes, na Então, verdade. por favor, manda pra gente. Isso é ilegal. Isso é ilegal! Quem conhece a doutora Lígia sabe que ela fala desse jeito. Sigam ela lá Muito na bom, rede, hein, muito gente, bom. no Instagram. Para vocês ingressarem com a ação, precisamos de um atestado médico, o número do CID e aí vamos ingressar, né, na justiça para... E ainda tem mais uma. Você pode pegar esses valores que você pagou de imposto de renda retroativo a 5 anos. Essa é a dica. Né? Isso aí é muito Tá. bom. E por falar do INSS, deixa eu puxar um assunto polêmico aqui. Outra? Cara, eu quero saber que negócio é esse de escândalo do INSS. Se é possível, se é... Cara, dá pra receber danos morais, danos materiais, por isso. Que treta foi essa que deu? Fala pra gente aqui. Tu que é o cara da posição e é esse ponto. Dá O que polêmica. aconteceu? Polêmica. Isso aconteceu em 95%, 90% dos casos, pessoas que trabalharam, né, no norte e nordeste do país. É claro que teve respingos para cá, para centro-oeste, sudeste e sul do país. Mas de 90% a 95% no nordeste e norte do país. Tá? E eu quero sempre lembrar que as pessoas falam muito, é uma mania de falar mal de advogado, mas toda vez que você vê um escândalo do INSS, você vê que tem um advogado junto com um funcionário do INSS, um policial junto com um funcionário do INSS, um empresário junto com um funcionário do INSS. Reparou que está sempre junto com alguém específico?
Então, quando vocês... Imagina. Quando vocês virem Sozinho esse não- tipo de escândalo, tenham grande certeza do seguinte: o advogado é uma pontinha, o empresário é uma pontinha, nenhum deles merece crédito nenhum, tem que estar preso hoje. Mas que tem que se averiguar quem foi o funcionário do INSS, quem foi o funcionário do Tribunal de Contas, quem foi o funcionário da Justiça que permitiu que isso aconteça, é o primordial dessa história. Vamos lá, agora, umas cooperativas e uns sindicatos, sem autorização dos funcionários do INSS, descontaram, e é aquele desconto porcaria. O camarada é descontado R$20, R$30. Para mim não é nada, a gente paga isso num cafezinho um pouquinho mais rebuscado, mas para uma pessoa ganhar um salário mínimo é coisa pra caramba. muito Aham. dinheiro. Tá? É mais de 1% do que essa pessoa ganha, 2% que essa pessoa ganha. Ajuda ela em alguma coisa na vida dela. Mas fez isso de uma gama enorme de pessoas. Isso gerou um déficit, um rombo de bilhão, tá? Tô falando de bilhão, bilhões. O negócio foi uma coisa... Porque 20 reaisinhos aqui, E- vezes quantos milhões de brasileiros? Cara, são 6 milhões de brasileiros. E isso enche o bolso de quem? Isso enche o bolso, basicamente, de pessoal da cooperativa, pessoal dos pequenos sindicatos, não são os grandes sindicatos. Funcionários do INSS cada vez mais estão sendo citados. Era uma lista com 20, essa lista já aumentou na Polícia Federal. Então vamos entender, houve conluio lá dentro, tá? Aí legal, você não foi roubado? Você, quando é roubado de qualquer instituição, você tem direito a pedir a restituição desse dinheiro, mais os danos morais e, evidentemente, os danos materiais. Sim. É dinheiro, claro. é matéria, Acaba tá? um É ligando coisa, muito o outro, claro. tá? Perfeito. é reis, é Aham, coisa. aham. Então você tem direito a esse dano material. Sim. O dano moral é evidente. Você foi enganado, cara. Sim, perfeito. Você foi enganado, você depositou sua confiança numa autarquia especial, tá? Você depositou esse dinheiro lá nesse pessoal e eles desviaram esse dinheiro sem a sua autorização. Aham. Maravilha. Veio um tribunal que não é aqui desse país, é do país vizinho. Tá? Isso mesmo. É a corte real do país Ah, vizinho, tá. é o tribunal real do país vizinho, Aham. não é o nosso país. Tá? E esse tribunal declarou o seguinte: não cabe mais ação nenhuma sobre isso e ninguém pode pedir nem danos materiais nem danos morais. Ou seja, o governo apenas vai restituir aquilo que você foi roubado e não teve direito de usar. Então, cara, é uma festa. Ou seja, seja roubado calado. Seja Isso. roubado e fica É. calado, e Calado, aceita. quietinho, aceita. Aceita. Bom, que é e melhor. Dentro disso, Uou. tá a revisão da vida toda. Aham. Dentro disso tá a revisão do fundo de garantia por tempo de serviço. Deve bater o quê? A casa de quase trilhão. Não é tanto não, é bilhão. É Uou. bilhão. É que o governo também gosta de chamar atenção Aham. pra dizer que ele é um pobre coitado. Tá? E Sim. não é. Tá legal? E quando explode esses escândalos, sempre tem uma coisa boba que aparece junto, né? Parece que é desvirtuar a atenção da Ah, com população. certeza. Porque não é Vamos adiantar a interessante. Copa do Mundo. É isso. Vamos adiantar o Natal pra setembro. Aí você fala, nosso grau de importância é muito próximo, né? Mas é a população. Não, vamos ver a Copa do Mundo antecipada. Enquanto isso, tá lá, O pau tá fazendo a sua quebrando. festinha. Entendeu? É verdade, Robinho não é verdade. aceitando o contrato do Vasco. Entendeu? Preferiu ficar preso do que jogar no Vasco. Coisa assim. É verdade que dá pra se aposentar. Olha, eu vou ler aqui. Mulheres com 57 anos e homens com 60 anos, com 30, 35 anos de contribuição. Quais são os cuidados? Como que isso funciona? Fala pra gente. Muita gente me procura e pergunta, doutora Cláudia, posso me aposentar? Né? Eu tenho 57 anos, sou mulher, tenho 30 anos de contribuição, os homens também me ligam. Ah, mas acabei de completar 60 anos, é mais de 35 anos de contribuição. Lembrando que 30 anos de 35 anos acabou essa regra, tá? Em 2019, na mudança da lei. Mas a gente ainda tem um espaçozinho para esse tipo de aposentadoria. Dependendo de quando você entrou, dependendo de quanto tempo você tinha em 2019. Então, assim, pode acontecer? Pode acontecer. Eu tenho cliente que foi aposentado. Ah, é muito importante lembrar. Eu preciso saber se a pessoa tem deficiência, se a pessoa trabalhou lá na roça quando criança. Sim. Se ela trabalhou num lugar que tem insalubridade, como médico, enfermeiro e bombeiro, e aí vamos nós, porque tem também um tempo a mais. Então, assim, é importante procurar um especialista justamente por isso. Porque você pode estar enquadrado, você pode estar com a sua aposentadoria garantida no bolso e não está sabendo. Sim. Por quê? Por alto, e se você for no INSS, ele vai olhar para tua cara e falar, lamentavelmente você não pode.
Mas existe, sim, a possibilidade enorme. Aham. Aproveitando, Gabriel, deixa eu só comentar sobre a questão da mãe atípica. Preciso alertar você, mãe, que vive exclusivamente cuidando do seu filho. Aquele filho que precisa de um cuidado especial, né? Precisa estar ali com atenção, porque ele ou tem uma deficiência, ou tem alguma síndrome. Então, essa mãe, gente, essa você pega aí essa dica. Essa mãe tem direito à aposentadoria como fosse especial. 25 anos de contribuição. Olha só. Muito bom, não é, Caramba. Gabriel? Bom, muito Vamos lá, bom. o tempo médio seria quanto tempo? 30 anos no mínimo e passa para 25 Uau, anos. que legal. Muita mãe não sabe disso. Uhum. Mas como é que eu provo isso? Provando com documentos do seu filho, provando a sua dedicação, tempo que você precisa estar acompanhando ele e faltando aí, juntando os laudos médicos, juntando toda essa informação, a gente consegue. Claro, gente, que o INSS vai negar. O INSS não quer saber de você. Mas a lei, graças a Deus, existe os advogados, que eu brinco que são os anjos da guarda. Tudo bando de gente doida que fica brigando por vocês. Eles brigaram. E o Supremo entendeu que essa mãe tem uma vida dedicada. Ela trabalha 24 horas por dia e ela merece se aposentar antes. Mesmo com laudo médico, o INSS pode negar esse negócio? Tem o laudo médico, apresentou tudo direitinho, foi instruído por um bom advogado. E, cara, eles brigam pela galera mesmo, tá? Os clientes falam, eles são incansáveis. Dá uma olhada no Instagram deles lá. Então, mesmo com todos os laudos, cara, o INSS pode dizer, ó, não concedo a aposentadoria, ponto final por deficiência. Vamos lá, olha só, o que que acontece? É um caso muito ruim para quem escuta isso, Uhum, tá? Mas ao mesmo tempo é uma realidade que tem que ser trazida. uhum, Você trabalha com TI, você trabalha como é a Agência Call, o Gabriel da Agência Call, ele também é dono da Trader do Bilhão, tá? Então você trabalha como trader na Bolsa de Valores. E você perde o dedo mínimo do pé, perde 2 dedos do pé, tá? Ou perde a audição unilateral. Basicamente, quando vai se fazer a análise deste laudo do Gabriel, tá? A gente procura trazer o PPP junto, que é lá no item 14.2, 14.3 do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. uhum. Repete aí. Eu quero ver repetir. Nem eu me atrevo. Tá, Nem eu me PPP. atrevo. Não, pior da biopsicossocial, eu falei, que isso? Essa também é Inconstitucionalissimamente, mesmo padrão, Então, com o PPP lá pelo item 14.2, mais ou menos, ele vai te trazer as suas atividades. Se naquelas suas atividades que a sua empresa emitiu para você no PPP, que é advindo de um outro laudo técnico, o LTCAT, laudo técnico de condições de ambiente de trabalho. Tá, então, se lá não vem nenhum detalhe específico a respeito da sua audição, que você precise da sua audição, ou que você precise caminhar para cima e para baixo. Lembra, gente, acabou aquela história de bolsa de valores, sei lá para frente, ficar gritando. Isso morreu. Isso é na época lá das bolsas de trader, Tudo sistema agora. anos atrás. Agora é tudo sistema. Total. Então eu não tenho por que trazer essa deficiência para esse tempo, apesar da lei dizer isso. Mas é aquilo que eu falo para todo mundo. A lei diz e a jurisprudência complementa. Tá? Então vamos rapidinho aqui, voltando aqui. É onde eu fico muito penalizado e é por isso que eu e a doutora Cláudia trabalhamos. Trabalhar como eu trabalho, de terno e gravata, no ar-condicionado, computador bonitinho, escritório bonitinho, com cafezinho, é mole. Eu vou até os 65, 66 trabalhando. Uhum. Trabalhar como o porteiro ali, o seu José, trabalhar como faxineiro, seu Severino, isso é difícil pra caramba. As pessoas não dão valor. Trabalhar como frentista do posto de gasolina, ali do lado da bomba, respirando aquele gás extremo, isso é difícil pra caramba. Isso tinha que ter consideração. Não podia ser 2 pesos e 2 medidas. Tem profissões que são muito duras. Inclusive, uma senhora que nós aposentamos, que ela era secretária dentro de uma marmoraria. Pô, mas ela não estava na sala fechada? Cara, não tá. É muita poeira. Aquilo dali com certeza vai causar algum problema nas vias respiratórias dessa senhora. E ela não tinha um PPP próprio para uma atividade especial. E, no entanto, nós aposentamos essa senhora. Uhum. Então, quando você leva ao INSS um laudo, tá? Você traz lá o laudo médico, tá?
E no laudo médico tem que trazer o nome da doença, o nome técnico e o nome popular. Então vamos lá, tu vai trazer, eu tô em coxartrose. O juiz não é médico. Não. O juiz não sabe que isso é desgaste da cabeça do fêmur. Tá? Então traz o nome técnico e o nome popular. Traz há quanto tempo você tem essa doença. Traz lá o teu primeiro laudo, identificando há quanto tempo você tem essa doença. Traz naquilo que na sua vida profissional essa doença lhe impede. Tá? E traz ainda por cima o CID correto específico. Perdemos uma causa de fibromialgia, porque veio o CID geral, M79. É. E ganhamos uma outra Olha porque só. veio o CID correto, M79.7. Olha só. A diferença. E o médico não entende isso. Por um simples detalhe. Por um detalhe. Olha E só. o médico não entende isso. Ele acha que Uhum. isso é frescura jurídica. Só que a Aham. frescura jurídica atrapalha a vida da pessoa. Aham. Tá Aí bom? vocês recorreram nesse processo e conseguiram reverter isso? Ainda não, tá correndo ainda. Olha só, como é que Gabriel, eu pode? vou até alertar aí ao servidor público aí da doutora Lígia, tudo que o doutor Carlos falou sobre PPP, sobre deficiência, laudo, tudo cabe para vocês também, tá? Então não perca essa oportunidade, que muitos acham, sou servidora Uhum. pública, eu não preciso, É, mas trabalho em precisa. hospitais, Isso. enfim, Sim. trabalho em lugares ou Sim. tem alguma deficiência, vocês também têm esse direito, tá Sim. bom? Também é muito pouco divulgado para eles. Totalmente. Eles estão lá É. dentro e nem estão sabendo de nada, Sim, tá? É sim, só para total. alertar aí o pessoal. Total. O povo se preocupa às vezes em passar no concurso público, E trabalhar ali esquece e o resto, lá e pro vai final embora. da vida eu vejo. Vai Eles descobrir têm lá. tanto no de final. direito e simplesmente não, E um não tem detalhezinho acesso. rapidinho, antes de passar a pergunta. Todo servidor público, gente, Uhum. mesmo que não vai se aposentar pelo serviço público, mesmo que vai pegar lá 3, 4 meses do serviço público, Uhum. 3 anos, 10 anos de serviço público, para juntar com a carteira de trabalho, tá? Esse camarada é obrigado. Não adianta chorar, isso não depende de mim. Tem que trazer lá o CTC, Uhum. tá? Que é a certidão de tempo de contribuição pelo serviço público. Uhum. Hoje, nós estamos respondendo um juiz com este pedido de CTC. Não Uhum. adianta chorar, tem que Uhum. trazer o CTC. Doutora Lígia, em relação à parte de herança, quando se Ah. fala em herança, o que é ideal que se resolva em vida para não ter problema, não ter dor de cabeça depois que a pessoa partir? Então, o planejamento sucessório é bom para não haver discordância entre os herdeiros. Quais são as opções que você tem para fazer esse tipo de coisa? Tem o testamento, tem doações em vida, tem hold familiar e tem seguro de vida. Isso tudo é importante. E, inclusive, não há idade específica para fazer o testamento. Não tem idade, isso aí não existe. A qualquer momento a pessoa pode fazer um testamento. Agora, a dica, ela só pode testar a parte disponível dela, entendeu? O que é a parte disponível? É. Disponível é 50% do patrimônio que ela tem. Agora, ela pode dar para mais de um filho, pode dar para um ente querido, pode dar para um amigo. Ela pode fazer como ela achar melhor. Porque ela, por exemplo, mas os filhos aqui não podem vir ajudar. Mas tem uma amiga que cuida dela com carinho, ela vai assim, sem receber nada, mas ela vai por amor. Aham. Então ela pode fazer Uma doação em vida. uma doação em vida, Sim. uma parte do dinheiro dela que ela tenha, entendeu? Deixa Ela eu te pode emendar fazer isso. Deixa eu te emendar uma outra pergunta em cima disso. A pessoa que não faz testamento, ela corre risco de perder o patrimônio dela e a família não ter acesso a isso? Eu digo num caso hipotético, por exemplo, você é dono de uma sala comercial e aí simplesmente você falece e deixa para os seus filhos. Aquela sala está no nome do falecido. Certo. De alguma forma, essa sala pode ser perdida. O importante é você fazer imediatamente o inventário. Isso é muito importante, Aham. porque pode futuramente ser perdida sim. Uhum. Se não ingressarem na justiça com o inventário, pode ser perdido sim. Entendeu? Quando a Entendeu? gente fala de questão de passar os seus bens para os seus herdeiros, É o ideal é que você importante pense isso, numa é. estrutura de testamento Testamento, e assim que acontece falecimento, a abertura do inventário. isso. Ah, O entendi. Não, primeiro a gente, na verdade, é simultâneo, né? Aham. Por exemplo, você pode abrir o testamento, você primeiro tem que abrir o testamento para o Uhum. cumprimento do testamento. Sim. E pode ser os dois juntos. Então, abre o cumprimento do testamento e você pode também ingressar na justiça com o inventário paralelo. Uhum. Agora, se você quiser um inventário extrajudicial,
você tem que pedir no cumprimento de testamento, na hora dos pedidos, o herdeiro quer que seja extrajudicial. Isso tem que estar claro no pedido, entendeu? Para poder, quando acabar o cumprimento de testamento, você pegar todo o processo e levar para o extrajudicial, que é mais rápido, aliás, Isso que eu ia te bem mais perguntar. rápido. Um inventário, entendeu? em média, judicial dura quanto tempo? Ah, depende muito, porque demora muito. Tipo, uns 10 anos. Tem inventário que tem 30 anos, 40 anos, ninguém resolve. E o extrajudicial? O extrajudicial, em 3 meses, dá pronto. Você entendeu o que ela muito falou? rápido. Você que tem É patrimônio. muito melhor. Você que tem patrimônio e pensa em deixar para os seus filhos, para os herdeiros, organize a sua vida antes do Com falecimento. certeza. Porque de uma forma muito mais rápida, 3 meses, como a doutora 3 falou aqui, meses. você consegue deixar a casa arrumada e deixar os seus filhos ter acesso a isso. Se for para um caso judicial, 10, 30 anos. Absurdo, né? Absurdo. E é um custo muito alto para o Muito, judiciário. muito mais alto, totalmente. Entendeu? Olha Porque só. você tem que ficar lá arquivando. E por causa de rixa entre os herdeiros, não resolve. Então manda um pra gente. Se liguem! Se liguem! Faça o que tem que ser feito na área sucessória, antes até mesmo do falecimento. Viu? Se liga Fica só. a dica. Fica a dica. E ó, pra gente fechar esse podcast aqui, absurdo, eu vou passar a bola para os especialistas darem uma última dica pra vocês aqui na área previdenciária, sucessório, civil. Fica à vontade. Eu vou começar com a doutora Cláudia aí, depois passo a doutora Lídia. Eu quero deixar polêmica pro doutor Carlos, que ele adora levantar essa bola. Para você que é próximo a se aposentar, para você que teve a sua negativa lá quando deu entrada no INSS, não se deixe abater, não se deixe desanimar. Vá e busque o seu direito. Vá em um especialista, procure, entendeu? Não deixe passar, porque isso é que o INSS quer, que você desista e não vá. Muitos clientes me ligam para mim e falam, dona Cláudia, eu vou esperar até 65 anos. Tem que fazer conta matemática. O doutor Carlos sempre fala isso, é matemática. Se eu me aposento com 50 anos, eu não tenho que esperar até 62. Quanto você está ganhando nesse período? Então, procure, porque você vai gastar um pouquinho mais com o advogado, mas você vai ganhar muito durante a vida. Imagina, 10 anos jamais ganhando do INSS. Então, fica a dica, não deixa. Eu só queria falar uma coisa muito rapidamente, Gabriel. Claro. Falando sobre as ações do PASEP, que a doutora Lígia vai dar uma comentada rápida. Quem tem o PASEP entre 1971 e 1988, é importante você ir ao Banco do Brasil e pedir uma microfilmagem dos extratos que foram depositados pelo PASEP. Aliás, o servidor, né, que depositou o PASEP. Para você ter direito, porque houve um erro de cálculo nesses depósitos. Então, de repente, você tem um direito aí e nem tá sabendo, né? Fica a dica aí, hein? Me segue. Muito bom. Pode, vou falar já. Em 1987 foi criado o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. E o governo não tinha como sustentar... O governo não erra cálculo não, rapaz. Não, que o isso? governo Oxi. não tinha como manter esse cálculo, esse dinheiro para o FAT. O governo foi no próprio funcionário público, tirou todo o dinheiro do PASEP e botou para criar o FAT. Aí, passado um ano depois da Constituição, em outubro de 89, o governo ou não devolveu, zerada a sua conta, você está vindo trabalhando em 71, zerou a tua conta, o governo não devolveu, ou o governo devolveu numa época de inflação cavalar. O governo roubou o servidor público. Não. Não. Ele pegou emprestado de maneira equivocada. Tá bom. Ele estava Olha só. pesquisando, gente. Ele estava pesquisando. Eu tenho que manter minha ordem. Então, tá, o governo pegou de maneira que ou não devolveu, ou devolveu sem corrigir, e houve casos realmente o governo devolveu corrigido. Então, mas assim, essa porcentagem eu não sei de cabeça agora. Corre atrás do PASEP, tá? Você pode ter direito. Tua última dica aí, pra gente A arrebentar. minha última dica. A CSN Advogado, junto com a agência Col, tá criando o seu primeiro webinário. Você que é advogado ou você que conhece um advogado que está querendo dar um jump, está querendo dar um pulo na sua carreira, webinário de 3 a 4 horas, vai depender da participação de vocês, das perguntas de vocês, eu vou estar aberto para responder as perguntas, da sua aposentadoria por tempo de contribuição. Ué, não acabou? Não acabou. Não acabou, não. Tá? Não acabou. Tá? O tempo de contribuição, tá? Só que
com o cômputo de tempo rural na sua infância. Ué, aqueles programas de domingo à noite não dizem que a criança não pode trabalhar na roça? Aí mostra lá as crianças descascando aipim, as crianças coletando lá na roça, dizendo que as crianças não podem trabalhar na roça, que as crianças têm que não podem cuidar de galinha, tem que estar na escola, tem que estar brincando na rua. Como é que você indeniza essas crianças? Não conheço outra área. Agora, da área da gente, minha, da doutora Cláudia, você indeniza essa criança com o tempo de contribuição na época que era criança no rural. Não precisa ter pago, não. É trabalhando junto com o papai e com a mamãe, com aquela enxadinha pequenininha capinando. E é fácil arrumar documentação pra isso? É fácil. Uou. A princípio parece difícil, mas depois é tão fácil que nem se compara com os outros 5, 6, 10 anos que você ainda vai pagar o INSS. Entendeu? E ele não vai lhe devolver decentemente. Muito bom. Muito Gente, bom. um abraço pra vocês. Muito bom, gente. Tchau. Fechamos Um aqui abraço, o Café tchau. com Lei. E vocês que querem acompanhar um pouquinho mais, sigam @CSCN no Instagram, no TikTok, no YouTube. O povo tá explodido aqui. E segue a doutora Lídia, que é Lídia Barbosa ADV no Instagram, que eu tenho certeza que você vai aprender o direito de forma muito mais leve, bem descontraída. Agradecer muito a Agência Col, que tem uma paciência enorme com a gente. Agência Col. Agência A gente é Col. Ó, e procura Agência eles também, tá? Porque é um trabalho maravilhoso, gente. Obrigado.